Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Esse é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Caitlin Mulholland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro. Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos discutir a decisão da ANPD de suspender o uso de dados pessoais de brasileiros para o treinamento de inteligência artificial pela Meta. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, determinou que a Meta, responsável pelo Facebook, Instagram e WhatsApp, suspenda a validade da nova política de privacidade no Brasil. Essa política permitia o uso de dados pessoais de publicações abertas de usuários, como fotos e textos, para treinar sistemas de inteligência artificial generativa, sem oferecer contrapartidas ou informações detalhadas sobre o uso desses dados. A prática foi criticada na Europa e no Brasil pelo Instituto de Defesa de Consumidores, IDEC. Conforme o despacho decisório número 20 de 2024, a ANPD identificou várias violações potenciais à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, incluindo a ausência de hipótese legal apropriada, pois a Meta utilizava a base legal do legítimo interesse para o tratamento de dados pessoais sensíveis, o que é inadequado conforme a LGPD. Além disso, houve falta de transparência, já que a divulgação das novas políticas de privacidade não fornecia informações claras e precisas aos usuários sobre como seus dados seriam utilizados. A limitação ao exercício de direitos também foi destacada, uma vez que a opção de opt-out não era facilmente acessível, dificultando o direito de oposição dos usuários. Outro ponto crucial foi o tratamento de dados de crianças e adolescentes, para o qual a Meta não adotou salvaguardas adequadas. A Meta foi notificada para suspender a nova política e o tratamento de dados pessoais para IA generativa, sob pena de multa diária de R$ 50 mil. Segundo especialistas, é importante discutirmos como a suspensão da política de privacidade afeta os direitos dos usuários e a importância da transparência e do consentimento informado. Além disso, precisamos analisar a adequação do uso do interesse legítimo como base legal para tratamento de dados sensíveis e comparar essas práticas com outras regiões como a União Europeia. Os riscos associados ao uso de dados pessoais para treinar sistemas de inteligência artificial são um ponto crítico, incluindo exemplos de possíveis abusos e violações de privacidade. A proteção de dados de crianças e adolescentes apresenta desafios específicos que devem ser considerados. Medidas necessárias para garantir o melhor interesse dessas crianças e adolescentes devem ser também discutidas. Embora a Meta alegue que a suspensão de sua nova política de privacidade representa um retrocesso para inovação e competitividade no desenvolvimento da inteligência artificial, é essencial considerar que a proteção dos direitos fundamentais dos titulares de dados não pode ser comprometida em nome do progresso tecnológico. A utilização de dados pessoais sem o devido consentimento e transparência não só viola a LGPD, como também pode gerar consequências irreparáveis para a privacidade e a segurança dos indivíduos. A inovação responsável deve ser pautada pelo respeito aos direitos dos usuários, garantindo que a evolução tecnológica ocorra de maneira ética e legal, assegurando a confiança do público e a sustentabilidade das práticas empresariais a longo prazo. Esses são os principais aspectos que vamos debater no episódio de hoje. Eu queria saber o seguinte, porque isso tem a ver, obviamente, né, com todas as questões que a gente vem debatendo, mas esse assunto, né, é um assunto absolutamente importante, não por conta da novidade propriamente, mas por conta de termos aí um primeiro posicionamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados numa decisão que atinge, de fato, um grande agente de tratamento de dados pessoais, que é a Meta. E aí, a primeira pergunta que eu queria... Bom, primeiro, antes de fazer a pergunta, eu acho que tanto eu e você gostaríamos de elogiar, né, a decisão, acho que é importante isso.
Gostaria também, né, de fazer aqui uma menção expressa ao nome da diretora Miriam Wimmer, que foi responsável pela relatoria e pelo voto Uhum, da medida. Imagino que você também vai, em algum momento, fazer algum comentário a respeito. uhum. Mas uma pergunta que eu acho que é importante, assim, a primeira pergunta é: essa nova política de privacidade, de fato, viola, né? Eu acho que viola esses princípios, né, estabelecidos na LGPD, né? Por mais que a gente, né, esteja em acordo, eu acredito que você também esteja com a decisão da NPD, eu acho que é importante a gente esmiuçar essa decisão para identificar quais são os pontos, né, Uhum. relevantes para a gente discutir com os nossos ouvintes hoje. Eu queria te ouvir sobre isso. Sem dúvida nenhuma, Caitlin. E eu já adianto que ela viola até pela forma pouco transparente e assodada com que foi implementada. Ou seja, a gente já adianta aqui que, em tese, vamos imaginar que poderia haver a possibilidade de utilização de dados pessoais ou dados tornados públicos pelo titular para o treinamento de sistemas de inteligência artificial, mas certamente que isso precisa ser feito em compatibilidade com a LGPD. O que, aliás, mostra que muito do que pensamos em termos de regulação de inteligência artificial, de alguma maneira já está regulado na LGPD. Existem muitos pontos de convergência e esse caso é um caso que demonstra bem isso. Todos nós sabemos, né, Caitlin, que o treinamento da inteligência artificial ele tem despertado muitas questões jurídicas. Discussões sobre direitos autorais, porque muitas vezes a máquina começa a aprender com dados que são ou conteúdos protegidos por direito autoral, discussões sobre identidade digital, mas agora o nosso foco realmente é a questão dos dados pessoais. E de fato, o voto da diretora Miriam Wimmer, aliás, um voto muito bom, muito robusto e um voto consideravelmente até sintético e didático diante da complexidade do tema. Então, é um voto que eu aconselho muito que as pessoas leiam, porque é um voto fácil de ser compreendido. Me parece que mesmo um leigo tem condições de entender as discussões. Ele já aponta aqui uma série de possíveis violações. E vamos lembrar também que é uma medida preventiva, então é um caso que está começando, é uma análise preliminar da autoridade, mas mesmo assim, essa medida se fez necessária diante das inúmeras evidências de violações. A primeira delas, a ausência de hipótese legal apropriada. Então, veja, não houve consentimento, a própria Meta estava usando legítimo interesse, a gente pode desdobrar isso depois, mas, em princípio, o que a NPD constatou é a inexistência de qualquer base legal para o tratamento de dados nessa hipótese. Além de tudo, falta de transparência na divulgação de informação aos titulares. Vamos lembrar que o princípio da transparência é dos mais importantes da LGPD e não só o princípio da transparência, mas também diversos outros princípios, como o da necessidade e da finalidade, foram mencionados como suscetíveis de potenciais violações por essa política de privacidade da Meta. Além disso, a discussão sobre limitação ao exercício de direitos. Nós já tivemos um episódio em que discutimos aqui as dark patterns, ou seja, como a arquitetura pode dificultar o exercício de direitos. Parece que esse é exatamente o caso. Ainda que o usuário queira eventualmente se opor a esse tratamento de dados, o percurso que ele precisa percorrer não é um percurso intuitivo, é um percurso difícil, é um percurso que foi realmente programado para dificultar ou impossibilitar essa opção de opt-out, o que foi também registrado no voto da diretora Miriam Wimmer. E, além de tudo, a gente tem questão específica de dados pessoais de crianças e adolescentes, o que justificaria uma proteção ainda mais cuidadosa nesse sentido. Então, de uma forma muito geral e panorâmica, só mesmo para a gente começar a nossa conversa, essas seriam, por assim dizer, as violações envolvidas, pelo menos as principais delas. E vamos lembrar o seguinte, que uma delas já seria suficiente a justificar essa medida. Estamos falando aqui de várias violações, ou seja, a soma disso tudo realmente revela um quadro que é bastante preocupante. Ana, deixa eu só fazer aqui uma observação, porque eu não sei. Bom,
eu não leio termos de uso e políticas de privacidade como uma pessoa interessada. Eu leio como pesquisadora, Sim. né? Pesquisadora de proteção de dados, de privacidade, já há muito tempo. Então, eu me interesso na leitura desses termos porque é um objeto meu de estudo, assim como o seu. Sim. Mas se a gente pegar o paradigma, né, da pessoa mediana que utiliza, né, essas plataformas, e aí falando especificamente do Facebook, que tem, de acordo até mesmo com a relatoria da decisão da diretora Miriam Wiemer, 102 milhões de pessoas só no Facebook no Brasil, né? Eu chutaria que dessas 102 milhões de pessoas, a grande maioria não lê os termos de uso, nem as políticas de privacidade, portanto, não faz a menor ideia Uhum. do que está aceitando ao ingressar nesse ambiente de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. O que é, como a gente já discutiu também em outras oportunidades, é proposital, no sentido de que a gente está diante realmente da necessidade de uma contratação mais ampla, massificada. O Facebook não pode sentar, a Meta não pode sentar com cada usuário para discutir a forma como cada usuário vai acessar a plataforma. Então, a gente está diante de uma contratação massificada. O problema é que todo contrato de massa, ou contrato que é considerado em que a gente não tem uma paridade, né, um contrato de adesão, ele exige da parte que tem o controle nessa contratação de informar Uhum. a outra parte, né, minimamente, das situações, das questões mais primordiais para aquela, entre aspas, contratação, né? Então, eu diria que se a gente pensar no Facebook ou nos produtos da Meta como o que realmente são produtos ou serviços, né? A Sim. gente ainda tem uma outra camadinha que é a aplicação de um Código de Defesa do Consumidor no Brasil, que é super amplo na tutela do direito do consumidor, inclusive é uma informação clara, né, a respeito do que está sendo fornecido, do que está sendo entregue ao consumidor. Então, veja, né, a gente tem uma situação em que a gente tem um contrato que é discriminante, que são termos que, por essa falta de transparência, acabam levando a um déficit de conhecimento, um déficit informacional que gera um defeito do produto, um defeito do serviço, um defeito informacional. Mas eu estou falando tudo isso, mas eu queria voltar um pouco só para ler para os nossos ouvintes, né? Como é que ficou a política de privacidade, né, dentro da página específica, né, da Central de Privacidade da Meta, como é que ficou, né, a leitura dessa cláusula sobre treinamento da IA generativa. Olha só, ficou assim: como é necessária uma grande quantidade de dados para ensinar modelos eficazes, uma combinação de fontes é usada para treinamento. Então já começa, ele está informando, né, que precisa de grandes dados para fazer um treinamento. Usamos informações que estão publicamente disponíveis online e informações licenciadas. Bom, fazer um rápido comentário. Ainda que a gente tenha dados que foram tornados públicos, pelo Uhum. motivo que seja, esses dados públicos não deixam de ser protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelos princípios, principalmente da boa-fé objetiva e da transparência e da finalidade. E aí continua o termo de privacidade. Também usamos informações compartilhadas nos produtos e nos serviços da Meta. Essas informações podem abranger publicações ou fotos e legendas. Não usamos o conteúdo de suas mensagens privadas com amigos e familiares para treinar a nossa IA. E aí continua o termo, né, de uso, mas ao fim desse termo de essa política, né, de privacidade, esse itemzinho aqui, a gente tem escrito o seguinte, a Meta escreveu o seguinte: mesmo que você não use nossos produtos e serviços, nem tenha uma conta, ainda podemos processar informações sobre você para desenvolver e melhorar a IA na Meta. Isso, para mim, e fecha parênteses, né? Ainda tem muitas outras coisas, né, nessa política de privacidade Sim. para fins de tratamento de IA generativa. Comenta, por favor, isso. Eu queria muito te ouvir sobre isso, Ana. O que você acha dessa história aí
né, de um contrato que vai atingir terceiros que sequer são parte nesse contrato. Isso aqui realmente é uma questão que dispensa maiores raciocínios e indagações. Isso é totalmente abusivo, né? Querer utilizar isso com base no guarda-chuva do legítimo interesse, obviamente não é legítimo e legal. Até porque, como você muito bem colocou, e está também na decisão da Miriam Limer, os dados tornados públicos pelo titular, eles também estão sujeitos à devida proteção. E ela mesma diz, não combina, não é compatível com a legítima expectativa do titular de dados que isso possa acontecer dessa maneira. Então, de fato, Caitlin, a gente tem aqui um problema muito sério. É um problema de violação à LGPD, e obviamente que foi esse o enfoque da decisão da ANPD em razão das suas competências, mas a gente tem um problema também de direito do consumidor, a gente tem um problema concorrencial, e não é sem razão que o CAD abriu também um procedimento investigatório contra a Meta por essas mesmas razões, considerando que ela é uma empresa, né, muito mais do que apenas detentora de posição dominante, ela é quase que uma monopolista, uma quase monopolista nesse segmento em que ela Sim. encontra, né, de redes sociais, ainda que existe uma certa intercambialidade entre essas redes, mas o só fato dela deter Facebook e Instagram ao mesmo tempo já é bastante emblemático. Então, acho que realmente se havia alguma dúvida da abusividade, talvez o leigo, como você bem disse, não consiga, a partir dessa leitura, nem entender a dimensão do que está acontecendo e nem fazer o juízo jurídico. Mas nós conseguimos tanto uma coisa como a outra. E não é Sim. difícil chegar à conclusão pela ilegalidade, ainda mais no caso desses terceiros, né? Como você bem mencionou. É um sujeito que não faz parte do contrato. Se a gente puder falar assim também de uma forma bastante simples, né? Uma É, pessoa que não faz parte do contrato, que não entrou na plataforma, que entrou, na verdade, indiretamente por conta de uma postagem de um amigo, por exemplo, e que vai ter os dados lá pessoais utilizados para treinamento de inteligência artificial. Então, aqui também eu acho que a gente podia fazer um rápido retorno até a outros episódios nossos para que os nossos ouvintes entendam também o que é essa inteligência artificial generativa, né? sim. Quer dizer, a inteligência artificial generativa, ela funciona por meio também, de uma forma bastante simples, né? Ela funciona por meio do treinamento de dados através dos quais, né, uma base de dados que não deve ser simplória, deve ser uma base de dados bastante parruda, se eu puder usar esse termo, né? E essa base de dados ela é utilizada para treinar a inteligência artificial para que ela possa criar ela mesma decisões que sejam decisões que levem a uma predição, a uma recomendação, a uma tomada de decisão que vá, nesse caso específico, né, permitir uma maior eficiência da própria meta de alcançar melhor rendimento, né, no sentido de alcançar um melhor engajamento das pessoas, alcançar uma melhor forma de fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo ainda nessa rede. Então, veja, a inteligência artificial generativa, sendo utilizada pela Meta, ela é um benefício para a Meta, não para os seus usuários. Os usuários elas vão se beneficiar indiretamente, sem dúvida, como se beneficiam indiretamente de qualquer tomada de decisão corporativa, né? Mas diretamente o treinamento da inteligência artificial generativa da Meta tem a função, acho que exclusiva, né, de fazer com que as pessoas permaneçam mais tempo na rede, porque vão buscar ou vão conseguir um maior engajamento dentro de perfis ou notícias que sejam referentes a interesses próprios dessas pessoas. Então, a gente não está falando mais, né, daquela situação em que o sujeito, o usuário da rede social, ingressa na rede social, posta suas fotos, os seus áudios, os seus vídeos e compartilha esses, quer dizer, e tem a legítima expectativa, como você colocou, de estar compartilhando
essas fotos, esses áudios, esses vídeos com as pessoas que estão dentro da sua bolha, né? Da sua bolha, ainda que o perfil seja público, a gente sabe que o perfil público atinge um determinado público, né? Não é um perfil que vai atingir a integralidade de pessoas que estão dentro daquelas plataformas, né? Então, a gente tem a finalidade, né, o entendimento, né, daquele sujeito que está entrando dentro daquela rede social, de que aquelas postagens que ele está realizando são postagens que são para serem vistas, ainda que sejam publicizadas, feitas públicas, são para serem vistas por um determinado grupo de pessoas. E ali a legítima expectativa é essa. Compartilhamento de informações e fotos. E não existe uma expectativa, pelo menos a mim me parece, por parte do usuário da plataforma, de que aquelas informações que são trazidas, aquelas fotos, aqueles vídeos, aqueles áudios, vão ser utilizados para benefício primordial e capitalista, e exploratório, e expropriatório, se a gente puder usar esse termo, de uma grande corporação. E imagina, Kate, no caso de mensagem privada, porque se é o que você colocou, até aquilo que eu disponibilizo para a minha bolha, não necessariamente vai envolver qualquer expectativa de posterior ou superveniente utilização para fins de treinamento de IA generativa. Imagine então mensagens privadas. E veja que aí não adianta a ressalva da política de privacidade de que as mensagens privadas de amigos e familiares estariam protegidas. O que é exatamente amigos e familiares nesse contexto? A própria Miriam Wimmer, na decisão dela, ela diz, olha, isso é preocupante, tanto que ela tem uma parte da decisão que ela diz assim, isso parece indicar que outros tipos de conversas privadas também podem ser utilizadas aqui para o treinamento. Então, nessa hipótese, aí é que haveria um distanciamento enorme da legítima expectativa do titular de dados e o que de fato está acontecendo com os seus dados pessoais. Sim. Não, esse caso, para mim, inclusive, né, essa parte do voto da Miriam me dá um certo. Né, por mais que eu já soubesse, ou suspeitasse, né, da possibilidade do acesso a conversas privadas, por exemplo, né, essa parte do voto me deixou um pouco panicada, para ser sincera com você, porque imaginar, né, que uma eventual conversa, que em tese, né, você tem lá uma criptografia. Enfim, eles alegam que existe uma criptografia, então, portanto, aquele conteúdo não vai ser acessado por terceiros, a não ser o emitente e o receptor da mensagem. Será que aquele conteúdo, aquela foto não pode ser vista, não pode ser. E eu juro, eu comecei a panicar e imaginar que isso seria uma possibilidade também para treinamento da IA. Mas, enfim, Isso é pode bem ser, complicado, né? E veja pode que, ser mais uma vez, paranoia. até para mastigar um pouco mais essas discussões para os nossos ouvintes que não são tão habituados com LGPD. O legítimo interesse, que é a base legal invocada, ou seja, a espécie de justificativa jurídica, virou aqui uma espécie de guarda-chuva amplo e flexível para cobertar qualquer tipo de interesse econômico desses grandes agentes. Então, vejam, legítimo interesse para dados sensíveis, legítimo interesse sem uma demonstração de que, inclusive, houve uma avaliação, porque a gente já teve essa oportunidade de discutir, discute isso muito em bancas, em eventos. Legítimo interesse, no mínimo, ele inverte o ônus da prova. Quem tem que comprovar que, de fato, tomou todas as cautelas, fez as avaliações de impacto, fez os testes de sopesamento e chegou, de fato, à conclusão de que as salvaguardas utilizadas compensam eventualmente os riscos aos direitos dos titulares de dados, quem tem que fazer isso tudo é o agente que está fazendo o tratamento, né? Sim. Obviamente que nesse caso da Meta a gente não tem acesso a nada. Ela mudou a política, ela não justificou, ela não explicou quais foram as garantias que ela vai tomar, ela não tornou públicas quais foram as avaliações de impacto que ela realizou e que eventualmente justificariam ou não esse treinamento sem comprometimento dos direitos dos titulares de dados. Então a gente fica aqui numa total escuridão. Né? Sim. E o que, inclusive, já nos leva para um outro tópico sobre o qual eu queria também falar com você, que mais uma vez a gente volta para o problema de falta de transparência, né? Sim.
Só para deixar claro também, né, quer dizer, a gente está falando de mudanças na política de privacidade da Meta para fins de treinamento da sua IA generativa. Outras, né, e acho que esse é um debate interessante até, Ana, porque outras cláusulas, se a gente puder usar esse termo, né, da política de privacidade da Meta, estão mantidas. O que está sendo realmente aqui, né, discutido é essa parte específica sobre o treinamento da IA. E Sim. aí, falando um pouco do legítimo interesse, né, e voltando aqui para uma leitura aqui do termo, né, da política de privacidade da Meta, ela diz o seguinte, ipsis literis, né, estamos empenhados em ser transparentes sobre as bases legais que usamos. Não é ser empenhado em ser transparente, meu querido. Você tem que ser transparente porque a lei exige que você, para realizar um tratamento de dados pessoais, tem que indicar uma justificativa prevista na lei que a gente está chamando de base legal, né? E É, essas justificativas estão lá previstas expressamente, elas não podem ser interpretadas de forma ampla, né? o legítimo interesse E ainda precisa ser fundamentado, né, Caitlin? Porque exatamente, podia se utilizar de uma base legal cuja utilização depende apenas de matéria de prova. Exemplo, consentimento. Vamos imaginar que tivesse havido consentimento informado de alguns usuários. Eu comprovo aqui os consentimentos, veja, né? Agora, mas legítimo interesse quem tem o ônus de fazer isso é o próprio agente de a gente tratamento, a própria também. meta. E o Ele legítimo tem que ter a interesse. gestão do consentimento, né? Exato. E o legítimo interesse acrescenta um grau de complexidade nessa discussão, porque não basta dizer, olha, meu legítimo interesse. Não, todos nós sabemos o quanto essa base legal requer cuidados, requer salvaguardas procedimentais, requer inúmeros protocolos para que, de fato, ela possa ser alegada como tal. Então, o que você falou, não é empenhar esforços, é dizer, olha, eu estou utilizando essa base legal e estou fazendo isso por conta disso, disso e disso e disso, né? Medidas que eventualmente atenderiam ou não a LGPD, mas pelo menos para possibilitar um escrutínio público das Sim, justificativas que ela alega. E nesse caso, nem isso a gente pode fazer. sim. Não, Então, e eu acho que a vale a gente não pode pena, discutir é ilícito por si só, né? Porque viola a exatamente. transparência. Exatamente, exatamente. Então, eu acho importante aqui eu vou fazer uma remissão, né? Porque eu gosto de indicar coisas boas, né? Então, fazer uma remissão ao guia da NPD que fala do legítimo interesse, é um guia super importante, que traz para a gente o conceito, uma tentativa, né, de uma qualificação do que seria o legítimo interesse pela NPD e que foi absolutamente ignorado pela Meta nesse sentido. A gente tem que entender também que a política de privacidade da Meta ela não é regionalizada, né? Tanto que até a questão, né, do treinamento da IA generativa, ela é trazida na política de privacidade da Meta do Brasil, ela é também aplicada na Europa. O diz que é aplicada na Europa. Mas voltando aqui um pouco, né, dando um passinho atrás, falando de legítimo interesse, leiam esse documento da NPD, que é muito bom, e vamos ver também o que diz a lei, né? O artigo 10º da lei, o artigo 10 da Lei Geral de Proteção de Dados, traz lá não um conceito propriamente, né, mas traz uma limitação, ainda que mínima, do que significa o legítimo interesse como base legal. E ele estabelece o seguinte: é realmente uma base legal que eu chamaria de residual, porque diz o seguinte, que o legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, ok, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a apoio e promoção de atividades do controlador e proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, Uhum. respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. Me parece, Ana, que esse artigo foi totalmente violado. Totalmente. Me Não, parece. totalmente.
Se a gente analisar, Caitlin, olha, obviamente que a Meta tem excelentes advogados e juristas, e veja que a gente está diante de uma questão que juridicamente não é difícil. Aqui, Não. para mim, é realmente a vontade e o intuito de desconsiderar por completo a legislação brasileira, né? Sim. Haveria Quais- talvez possibilidades, haveria questões que talvez pudessem ensejar discussões, mas definitivamente da forma como foi feita, é muito clara essa violação, e daí porque a gente gostou tanto dessa decisão da NPD. Sim. Agora vamos botar uma camada a mais nesse debate, que é justamente o fato de a gente saber que no Brasil não, no mundo, né, existe uma enormidade de usuários dessas plataformas que são crianças e adolescentes. E aí a gente tem outro problema, que é a aplicação, nesse caso, né, o treinamento, né, da IA generativa da Meta com fotos, por exemplo, de crianças e adolescentes postadas na rede social. Então, olha só o problema, né? A gente pode usar o artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo que fala sobre tratamento de dados de crianças e adolescentes, desde que ponderados com o seu melhor interesse. Uhum. E vamos lembrar que aqui para discussão entram a Constituição e também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, a LGPD, ela é interpretada nesse contexto, a partir daquela ideia de que, até por força da Constituição, deve prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Nós sabemos que essa discussão da criança em relação à LGPD, ela é grande, né? Ou seja, o artigo 14 que trata disso, o que é que será que ele é? Ele afasta outras bases legais, só pode haver base legal equiparada ao tratamento dos dados sensíveis. Enfim, a gente pode ter até inúmeras discussões aqui, mas a gente já sabe que legítimo interesse, como você mesma disse, é uma base residual, é uma base que dificilmente vai justificar amplamente tratamentos de dados sensíveis e menos ainda de dados sensíveis de crianças e adolescentes. Não, exatamente, isso é um problemão, né? A ANPD, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar numa primeira resolução sobre a interpretação do artigo 14, onde ficou claríssimo, né, que qualquer tipo de tratamento de dados pessoais de criança e adolescente deve ser ponderado com o seu melhor interesse. Será que isso foi feito, essa ponderação, essa filtragem, né, do legítimo interesse, se a gente pudesse considerar como possível nesse tratamento, né, de dados para IA generativa? Será que foi feita essa ponderação, essa filtragem com melhor interesse? Acho pouco provável que tenha sido feito. E aí a gente tem duas explicações plausíveis para isso. Primeiro, todo o histórico, não só da Meta, como de várias plataformas, no sentido de uma despreocupação grande com a questão das crianças e adolescentes. A gente tem visto, inclusive, várias dessas plataformas, vários denunciantes, né, como a própria Frances Hogan e tantos outros, mostrando que as plataformas muitas vezes sabem dos efeitos deletérios em relação aos usuários, especialmente crianças e adolescentes, não tomam as devidas providências, e agora, inclusive, elas já estão sendo acionadas nos Estados Unidos e em outros países, exatamente em razão dos danos decorrentes. Então, existe todo um histórico de despreocupação. E quando a gente junta isso com a ausência de transparência, como a gente disse, cabia a elas demonstrar de que maneira os interesses das crianças e adolescentes brasileiros estão sendo resguardados. A partir do momento que ela não se desincumbe desse ônus, que é fundamento de legitimidade do tratamento de dados aqui, essa mera circunstância já mostra a ilegalidade da conduta. Sim. Enfim, são tantas camadas aqui. Se a gente for juntar uma outra camada constitucional, que é o fato, né, e que às vezes a gente esquece disso, né, não pode esquecer, proteção de dados pessoais é um direito fundamental, ele está resguardado na Constituição Federal, e, portanto, ele merece uma tutela jurídica que é diferenciada, no sentido de que qualquer tipo de tratamento de dados que potencialmente, né, esteja fora daqueles limites
limites propostos pela lei, ou impostos pela lei, a gente vai estar diante da violação de um direito fundamental, e isso não é brincadeira, não é qualquer coisa, né? Exatamente. Mas, aparentemente, a gente está diante ali uma tentativa daquela regra, né, do passar boiada, essa tentativa, será que a gente pode falar isso? Ou será que eu estou sendo muito dura nessa afirmação? Não, não é Mas coisa sendo dura, não, Caitlin. E vamos lembrar para o nosso debate, até para situar melhor para o nosso ouvinte a preocupação que a questão das crianças e adolescentes desperta. Nós, ao falarmos de proteção de dados, nós não estamos falando apenas de privacidade. A gente está falando de igualdade no sentido de que dados indevidamente coletados ou utilizados podem se prestar a inúmeras discriminações abusivas. A gente está falando de livre-arbítrio, de liberdade, de cidadania, de livre desenvolvimento da personalidade, o que, quando estamos considerando crianças, se torna ainda mais preocupante. Imaginar que essas crianças podem estar expostas em seus direitos fundamentais dessa maneira e que, eventualmente, o excesso de dados que já foram coletados a respeito delas e as inúmeras possibilidades de uso desses dados, inclusive contra elas, isso é muito preocupante, né? Eu me lembro até de um livro da Carissa Vélez que a gente já falou muito sobre ele aqui, quando ela diz, olha, os agentes de tratamento de dados deveriam ter deveres fiduciários em relação aos titulares, só poderiam usar aquele de dados em benefício. Na verdade, a gente está invertendo essa equação. Os dados são utilizados contra os usuários para explorar suas fragilidades e vulnerabilidades, para extrair benefícios indevidos comerciais ou políticos desses titulares. Se isso já é extremamente preocupante em relação a adultos, imagine em relação a crianças. Isso sem falar que, do ponto de vista de livre desenvolvimento da personalidade, possibilidades de manipulação e tantas outras, as crianças são o grupo vulnerável por excelência, né? isso, sem dúvida alguma, vamos sair um pouco das crianças, vamos falar de um outro tema que eu acho o seguinte. A gente está falando de criança, adolescente, estamos falando de direito fundamental, mas a gente está esquecendo de uma outra categoria de dados pessoais, que são os dados pessoais sensíveis, né? Então vamos dar um passinho atrás, mais um passinho atrás, que é o seguinte: o que são os dados pessoais sensíveis e por que essa decisão da NPD é tão importante para resguardar esta situação? Os dados pessoais sensíveis, lembrando aqui, são os dados que se referem, tem uma qualificação específica ou especial, que se referem a alguma característica da pessoa humana que tem uma alta capacidade discriminatória, porque identifica aquela pessoa dentro de uma perspectiva existencial profunda, Uhum, ou que tem realmente uma conotação que pode vir a gerar uma discriminação social ou algum tipo de resistência, enfim. São dados que se referem à raça, dados que se referem à religião, à filiação partidária, política, enfim, são dados que realmente se referem a quem é, né, essencialmente aquela pessoa. uhum, Então, veja, os dados pessoais sensíveis, eles podem ser tratados, ou eles podem ser alcançados através de um tratamento de uma forma indireta, né? sim. Eles podem, por exemplo, eu posso chegar à conclusão de que uma mulher, ela é muçulmana, ou seja, ela segue uma determinada religião, pelo fato dela postar uma foto no Instagram usando um véu. Uhum, É verdade? Não necessariamente, pode ser uma turista católica visitando uma mesquita na Arábia Saudita e vestindo véu. Mas a probabilidade daquela fotografia representar uma realidade, portanto, reconhecer ali, né, inferir um determinado dado sensível, é grande. E a questão que eu quero trazer para você, Ana, para você me ajudar, é a seguinte: será que essa mulher, né, que tem a foto, né, revelada com a imagem dela, né, com o véu, será que essa mulher poderia ter aquele dado pessoal daquela imagem dela tratado pela Meta com base no legítimo interesse? Essa é uma grande questão, até porque dando uns passinhos para trás, a LGPD define o que é dado pessoal sensível no artigo 5º segundo. Muitos entendem, e ao meu ver, essa é a melhor interpretação, que essa descrição não é uma descrição fechada,
porque o que caracteriza o dado pessoal sensível é exatamente o seu potencial discriminatório, como você falou. E cada vez mais, o que a gente percebe é que a partir de dados não sensíveis é possível inferir dados sensíveis, a ponto até mesmo de se discutir se essa distinção vai prevalecer por muito tempo. Eu tendo a achar, com o passar dos anos e ao aprofundar essas reflexões, que todo dado, em alguma medida, vai ser sensível, porque é o que você disse, um endereço, um nome, uma geolocalização, tantos outros aspectos que, em princípio, não seriam sensíveis, dependendo do contexto, dependendo da agregação, dependendo da combinação com outros dados, vão poder revelar. Dado sensível. Você falou em foto, a gente nem precisa necessariamente do véu, a gente sabe que tem sistemas de inteligência artificial que, a partir do mapeamento do rosto, já conseguem fazer inferências sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre inúmeros outros aspectos da identidade das pessoas. Aspectos que muitas vezes elas mesmas não gostariam de reconhecer, ou que reconhecem, mas que não gostariam de compartilhar com o mundo. E aqui vem a questão fundamental. A LGPD não dispõe, dentre as bases legais para o tratamento de dados sensíveis, o legítimo interesse. Então, isso já causa a primeira dificuldade, ou seja, ainda que a gente partisse da premissa que a política da Meta, de fato, ela pode se basear no legítimo interesse e que a Meta teria cumprido todos os requisitos para a utilização disso, no mínimo a gente teria que dizer, olha, ok, mas em relação a dado sensível isso não vai funcionar. Isso aqui é leitura direta da lei, né? E aí, Então, aí a como gente é que você vai fazer, né, em relação aos dados sensíveis? Trate de arrumar uma outra base legal, sendo que você mesmo não arrumou. Não está nas suas justificativas, né? Você simplesmente mencionou o legítimo interesse, aliás, sem qualquer justificativa, como a gente já viu. Então, é o que você coloca, né, Caitlin? É muito complicada a utilização. Fotos, imagens, como regra, elas vão dizer muito das pessoas, né? Uma vestimenta, o local, um determinado hábito, se a pessoa está bebendo, se a pessoa está comendo, o que ela está fazendo naquele contexto. E tantos outros aspectos. Então, a gente precisa realmente levar mais a sério esse tipo de situação, né? E essa é é, mais uma circunstância que demonstra o quanto essa política foi feita de forma assodada, para dizer o mínimo. sim, sim. Não, é justamente o fato de você ter mencionado, né, que a gente consegue alcançar, inferir dados sensíveis por meio da avaliação, da análise de dados não sensíveis, ou dados genericamente reconhecidos, né? A gente já vai ter um problema de cara aí com legítimo interesse, porque é justamente fazer a distinção, né, do joio e do trigo. Consegue? Acho que É, não, você não vai conseguir separar. Então, é bom a Meta encontrar uma outra base legal para fazer esse tratamento dos dados para treinamento da IA generativa, né? exato. Com certeza, né? E quando a gente está falando de crianças e adolescentes, isso é realmente muito preocupante, porque esses grandes agentes de tratamento, eles já têm acesso a muitas informações sobre essas crianças, sabe? Eles já vão Uhum. poder fazer muitas inferências que podem ser determinantes para o futuro dessas crianças, para saber que opções de vida elas terão direito ou não, como elas serão classificadas ou não, e tantas outras questões importantes da vida delas. E a gente não sabe, inclusive, o que é que isso pode acontecer com o treinamento de máquina, porque vamos lembrar que a inteligência artificial generativa, ela, sob vários aspectos, mantém ou às vezes até potencializa vários dos problemas dos outros sistemas de inteligência artificial, né? Outro Sim, dia a gente estava vendo no jornal, inclusive, as distorções políticas que podem decorrer disso, porque ao ser perguntado para o chat GPT o perfil, por exemplo, de determinados políticos, a máquina respondia, por exemplo, associou Boulos a um extremista. Bom, isso pode sim. ser extremamente preocupante para o futuro profissional dele. Se a gente tem Uhum. inteligências, né, generativas que são utilizadas por uma grande parcela extremista, vamos combinar que qualquer que seja o caso, seja de esquerda, seja de direita, normalmente não é visto como algo bom para uma grande parcela da população, né? Sim.
Então, Sim, agora imagine o que pode também acontecer com essas crianças, cujos dados vão ser coletados desde cedo. Que classificações poderão surgir dessas crianças a partir daí? com Que certeza. distorções das suas personalidades, ou mesmo quando a inteligência responde a algo que eventualmente seja até fidedigno, mas que, enfim, envolve dados que aquela pessoa jamais gostaria que fossem revelados e que podem dificultar enormemente a sua vida, restringir suas possibilidades, restringir acesso a direitos e tantas outras questões, né? Uhum. Sem falar que, ainda que a gente esteja dentro desse ambiente de plataformas, a pessoa escolheu livremente estar naquela plataforma. Vamos pensar num adulto, não numa criança ou adolescente, mas uma pessoa que já tem a capacidade de discernir, etc, etc. Aquela pessoa, a partir do momento em que existe, né, o uso da inteligência artificial pela Meta, ela pode estar cada vez mais dentro da sua bolha, né? É a bolha da bolha. Então, você vai cada vez mais segmentando realmente aquela pessoa e colocando aquela pessoa num quadradinho, né, numa caixinha que, Uhum. que eventualmente vai fazer com que ela não consiga se relacionar no futuro com pessoas que pensem diferente. Estou aqui É. dando uma viajada, mas pensando, né, nesse impacto também do treinamento da inteligência artificial como uma forma realmente de utilização dessa tecnologia pelas empresas Nada, né? de uma. E vai além até da questão dos dados pessoais, porque veja, muitas pessoas se utilizam, pode treinar com informações privadas. Quantos agentes econômicos utilizam esses dispositivos, muitas vezes, para compartilhar informações concorrencialmente sensíveis, né? Ou seja, um diretor falando com seu funcionário e etc. Então, quer dizer, bom, isso pode não ser um dado pessoal, até por ser uma informação referente a uma pessoa jurídica, mas é um dado confidencial e que, do ponto de vista concorrencial, precisa ser protegido sobre vários aspectos. Aí você vai dizer, não, as minhas mensagens privadas, comerciais, inclusive com informações concorrencialmente sensíveis, a Meta pode pegar para treinar a inteligência artificial. Então, quer dizer, é muito complicado para além dos dados pessoais que a gente está falando e dentro dos dados pessoais, subgrupos específicos, né, crianças, adolescentes, dados sensíveis, etc., a gente tem um enorme problemão que obviamente nem foi endereçado pela ANPD, porque não é competência dela, talvez possa ser endereçado pelo CAD diante da abertura dessa investigação. Olha, como assim? Que tipos de informações, muitas vezes, de agentes econômicos vocês estão utilizando para treinar o sistema de inteligência artificial, né? Num contexto em que a gente já está preocupado com coordenação entre agentes econômicos, com colusão algorítmica, com uma série de coisas. Então, a máquina vai ser treinada para possibilitar, além de tudo, o compartilhamento dessas informações. Enfim, vejam, são inúmeros problemas, né? A gente falou de direito autoral no começo. Então, assim, Uhum. porque a NPD, ela fez esse recorte do dado pessoal. Mas se a gente for parar para pensar, a discussão ela é muito mais ampla. Ela vai Sim. envolver diversas outras questões igualmente preocupantes. Concorrencial, direitos autorais, Exato. eventualmente marcas, uso de marcas, tudo isso entra no consumidor, que tem a ver com concorrencial também, entra tudo num debate importante, né? Exatamente. Agora, uma parte do voto, né, da diretora Miriam Wimmer, que para mim, né, puxa a brasa para minha sardinha, eu fico super feliz de isso ter sido mencionado, e não poderia ter deixado de ser mencionado, é o fato de que a conduta da Meta, por violar, né, potencialmente, ela usa-se nesse termo do potencial, porque, como você bem se referiu, essa é uma decisão ainda, né, que pode vir a ser modificada, né? Mas a conduta da Meta, ela potencialmente violaria a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pelos motivos que a gente já trouxe, e isso, por si só, já revelaria a possibilidade de um dano grave, irreparável ou de difícil reparação. Ou seja, a continuidade do tratamento de dados pessoais para fins de treinamento da IA generativa da Meta pode levar a um grave dano ou irreparável ou de difícil reparação.
Então, aqui, por que que eu adorei, né? Vocês sabem que eu sou professora de direito civil, de responsabilidade civil, e para mim essa parte aqui do voto é uma parte que deixa, não é que já estabelece aí uma obrigação de indenizar, não, mas deixa muito a ver uma tendência de considerar que quando existe uma situação, né, que existe, na verdade, um fundamento jurídico que justificaria futuramente uma indenização coletiva, Uhum, se, por um acaso, essa medida da meta fosse considerada, né, ao fim e ao cabo, né, essa política de privacidade, o uso desses dados, fosse considerado como ilegítimo. Então, durante o período em que houve o tratamento desses dados, né, de forma ilícita, será que a gente tem um dano aí que é um dano grave? Um dano irreparável ou de difícil reparação, isso gera uma responsabilidade civil. Isso a gente já conversou em outras circunstâncias, em outros episódios, mas eu acho que é importante a gente falar sobre esse tema, porque a sim. gente ainda não tem, né, uma decisão judicial, né, nos nossos tribunais que seja, que a gente possa considerar como efetivamente um paradigma, um precedente a ser utilizado no que diz respeito à responsabilidade civil, mas esse é um típico exemplo em que a gente teria aí uma capacidade, uma potencialidade danosa gigantesca, se a gente está falando de dados sensíveis, se a gente está falando de dados pessoais de crianças e adolescentes, Uhum, gigantesca, uhum. coletiva e que deve ser, portanto, uma vez identificado o dano, indenizado de forma realmente de forma a fazer com que, né, a meta seja chamada a responder, né, e atuar eventualmente de forma precaucional, preventiva, né? Uhum. Enfim, eu acho que essa menção, eventualmente, né, do dano irreparável, né, do dano grave, irreparável, é uma forma até de dar, né, uma dica, né? Fica a dica, Meta. Se Fica. você Até continuar assim, porque, até porque vamos lembrar que a gente já teve até a oportunidade de certa forma, mostrar as nossas preocupações com aquele entendimento jurisprudencial que afasta o dano em ré ipsa no caso da utilização indevida de dados pessoais. Mas nesse caso, além de tudo, a gente tem dados pessoais sensíveis, né? O sim, que e torna a de gente tem a violação expressa da lei, a ou gente seja, tem a relação não exatamente utilização da expressa. base legal. Pois Então, é. sem dúvida nenhuma, Caitlin, eu acho que esse pode ser um divisor de águas muito interessante para efeitos da responsabilidade civil. Acho que pode ser um divisor de águas, uma espécie de teste a respeito da eficácia dos ordenamentos domésticos, porque normalmente se diz, mas não adianta nada, esses agentes são transnacionais, eles fazem o que querem, não estão sujeitos à jurisdição brasileira, sim, mas mal ou bem, eles têm 102 milhões de usuários aqui e muitos Sim, interesses comerciais aqui. Então, eles têm interesses econômicos também que sim. justificam essa submissão ao ordenamento brasileiro. Então, acho que vai ser uma oportunidade interessante da gente verificar como as coisas vão ou não mudar a partir daí. E como isso pode ser até uma forma de disciplinar o mercado, porque uma coisa que tem sido muito discutida, você deve ter visto, bom, mas qual é a peculiaridade da meta? A meta e os outros treinamentos de IA generativa? Será que eles Bom, também não estão se utilizando? Então, aquela coisa. dominação econômica, não entra aí, não? Pois é, as autoridades então vão ter que só, na verdade, apenar a meta, ou na verdade terão que ser coerentes, e assim como a NPD está de olho na meta, o CAD também não vão ter que, na verdade, abrir essas investigações para, de fato, assegurar que o mercado de treinamento de IA generativa aconteça e funcione respeitando o direito dos usuários, né? Então, esse é um primeiro passo, mas certamente não é o único. E, Uhum. na verdade, precisa ser ampliado sob pena aí sim de criar uma distorção contra Mas a meta, né? Mas será que o fato de se buscar, né? Essa foi uma crítica que estava sendo feita há muito tempo contra a NPD, né? Que a NPD só tinha tido uma decisão sancionatória,
considerado irrelevante e tal, que precisava buscar realmente, né, os grandes operadores, grandes agentes de tratamento de dados e tal. Minha pergunta é a seguinte: será que do ponto de vista até econômico, né, de forçar, né, uma tomada de decisão estrategicamente, né, econômica, né, será que é, a sanção à meta já não vai gerar um efeito para os menores, por assim dizer, no sentido de que, olha, a meta está levando uma multa tão grande que é bom eu, pequenininho, começar a me resguardar também e a atuar de forma a atender, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que essa decisão ela tem um efeito educativo. Sem Eu dúvida, acho que ela tem um como efeito efeito educativo, educativo. sinalizador, mas o que me preocupa é que existem outros grandes envolvidos também no Ah, treinamento sim, de IA generativa, né? E aí sim, seria injusto, em relação à meta e até violador, ao meu ver, ao princípio da isonomia, apenas focar nela, quando na verdade existem outras, né? E vamos lembrar que, mal ou bem, todo o problema da meta começou porque ela, pelo menos, tornou explícita essa política. a política. Ela poderia não ter tornado, Ela que seria podia pior ter ainda. tornado, exatamente. Ou seja, apesar de todos os déficits de transparência, pelo menos ela disse o que estava fazendo, né? Sim. Tem, Pode não ter sido tem muito. vários que a gente sabe que não falam. Exato. E quantos outros não estão fazendo o mesmo sem estarem dizendo isso? Então, na verdade, até para que não haja um desincentivo para esse mínimo de transparência que mal ou bem a meta atendeu e outros eventualmente não estão atendendo, me parece que as autoridades precisam realmente pensar e levar isso muito a sério, né? Sem dúvida. Então, a gente pode pensar aqui que é uma decisão contra os grandes. Vamos colocar mais gente aí nesse balaio, NPD. Vamos Eu olhar para acho os que, no outros mínimo, a também. gente colocou agora essa questão no foco. Treinamento de IA com dados pessoais e bases legais buscariam ou não. Então, no mínimo, me parece que, por uma questão de coerência, a NPD e CAD terão que abrir as investigações contra todos os grandes agentes, porque a gente tem alguns indícios de que eles estão fazendo também a mesma coisa, Sem dúvida. né? Então, E a se gente não não está aqui no tem. papel de denunciante, mas só de gente que está dando dicas. Exatamente, né? De certa forma, é um problema paralelo ao problema dos direitos autorais, que a gente já viu, né, no comecinho do programa. Como é que vamos, então, reverter isso? A Meta e o Instagram, a Meta tem talvez uma facilidade maior, porque os dados dela são gerados internamente, né? Mas é Sim, tão fácil hoje você ter acesso a dados dessas redes sociais que vários outros agentes podem estar pegando um efeito carona, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Enfim, e nem por isso estarão cumprindo a LGPD, pelo contrário, estão descumprindo tanto quanto a própria meta. Então, esse é um ponto interessante. Agora, Kate, o papo está muito bom, mas tem uma última questão sem a qual a gente não pode fechar esse episódio, que é Hum. exatamente saber, e existem alternativas? Porque os argumentos apocalípticos são sempre no sentido, nossa, acabou com a inovação, como é que vai treinar IA generativa? Aliás, IA de forma geral, sem base de dados. Como é que você vê essa discussão? Eu acho que é só seguir a lei. Essa resposta é muito, muito fácil, né? Eu acho que esse é uma grande falácia, né? E do ponto de vista até econômico, né? Pensar que qualquer limitação legal, ou qualquer limitação legal não, qualquer segmento do que está previsto na lei, expressamente, é uma forma de impedir desenvolvimento e inovação. Isso Uhum, é uma balela, né? A gente já viu isso com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Quando o CDC entrou em vigor, ficou todo mundo em polvorosa, né? uhum, Achando que ia acabar a indústria brasileira. Não acabou. O que aconteceu foi que a indústria brasileira, os fornecedores de produtos e serviços, se adaptaram à nova realidade. Pode ser que isso tenha levado lá atrás a um movimento de encarecimento de produtos e serviços. Nem acho que foi o caso. Mas se esse foi o preço a ser pago, né, a gente tem um resultado, tantos anos à frente, de um benefício que foi ter uma disciplina legal
atendendo, né, à tutela, à proteção da pessoa humana. Então, eu Sim. acho que isso é falacioso, esse argumento de que a limitação, né, na verdade, né, que uma decisão administrativa ou judicial ou uma lei que seja restritiva impede a inovação sempre existe, sempre vai existir. E Hum. se a Meta ou um grande outro agente de tratamento de dados pessoais seguir a lei como ela está posta, a inovação vai sempre existir, ela vai estar ali presente, mas é uma inovação responsável, é uma Uhum. inovação com ética, é uma inovação dentro de uma principiologia, é uma inovação que vai considerar a necessidade sempre de atentar à finalidade, à transparência, no tratamento de dados Necessidade, né, pessoais, Caitlin? Porque essa também é uma necessidade. questão que me preocupa, né? Porque a gente sabe que a rigor pode até ser intuitivo que, de fato, esses sistemas precisem de uma grande quantidade de dados pessoais. Mas a grande pergunta é: eles não poderiam ser treinados por meio de outros recursos, como os próprios dados anonimizados, como Sim, a própria discussão hoje sobre dados sintéticos e tantas outras coisas? Então, eu acho que sim. tem dois pontos, e aí é ônus dela nos esclarecerem, porque somente com a utilização de dados pessoais esses sistemas poderão alcançar a eficiência, os resultados esperados. Dois, se então podemos admitir a utilização de dados pessoais, se a gente consegue comprovar a necessidade, vamos então agora passar para o cumprimento das outras etapas da LGPD, como você bem falou. Cadê o Sim. princípio da transparência? Cadê o princípio da finalidade? Cadê o princípio da proporcionalidade? Quais são as Cadê a base salvaguardas? legal? Qual é a base legal? Exatamente, já que legítimo interesse, ou você comprova, ou você não Ou vai você usar, não usa. né? Ou você É. não usa, ou então, como é que você vai fazer, ainda que você queira prosseguir no legítimo interesse, como é que você vai fazer com os dados sensíveis? Como é que você vai fazer em relação à criança e adolescente? Então, percebam, eu acho que esse ponto é muito interessante para a gente dizer que, obviamente, que essa é uma decisão preliminar da INPD, mas essa é uma decisão que ela não fecha propriamente a questão. O problema é que a Meta, ela não se desincumbiu daquilo que seria o básico dela, que era exatamente indicar uma base legal minimamente aceitável e comprovar por quê e comprovar de que maneira aquilo que ela está fazendo atende aos princípios. Enquanto não há essa justificativa, enquanto há uma total ausência de transparência, infelizmente aí não há outra alternativa mesmo. Ah, então Uhum. vai comprometer a inovação. Então vai comprometer a inovação. Até porque a gente não quer uma inovação que aconteça às custas da violação maciça dos direitos de titulares de dados, especialmente de crianças e adolescentes. É simples assim. Inovação com responsabilidade e respeitando direitos É fundamentais. inovação, exatamente, irresponsável, e que atenta contra direitos básicos de titulares de dados, eu acho que a resposta é uma inovação indesejável. Então, se ela tiver que ser contida, que seja. É isso. Né? Bom, então acho que para terminar o nosso episódio, vale mais uma vez, e eu vou elogiar sempre que eu puder, elogiar a decisão da NPD. É uma decisão que eu acho que é emblemática, vai entrar para a história da proteção de dados no Brasil, importantíssima, e elogiar principalmente o voto da diretora Miriam Wimmer, que foi, a meu ver, um voto absolutamente perfeito. Então, aplausos para Miriam, aplausos para a NPD e Meta, puxão de orelha em você, hein? Vamos fazer um trabalho aí mais responsável. Com certeza. Muito obrigada por ouvir o Direito Digital. Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!